Dessa Ô, vez, meu cara, dessa vez chegou a travar aí. hoje tá caindo bastante, né? Sim. Infelizmente. Você teve algum problema? A sua internet teve alguma variação? Eu acho que não, eu sempre Não. vi rodando aí pra você, Não, não beleza. pra mim. Eu deixei exclusivamente no 4G aqui. Vamos ver se a gente consegue. Tá, beleza. Vamos, vamos novamente falar sobre o equívoco da questão do procure seus direitos ou eu vou procurar os meus direitos. Pensamento educacional na raiz, ou seja, a mentalidade da população brasileira está totalmente equivocada e não há um investimento educacional nesse sentido. E há uma série de falhas. E aí eu estava dando o exemplo do saneamento básico. Quando eu não tenho uma prestação de serviços e o oferecimento de direitos básicos, como a água potável que chega na casa das pessoas, e para você que está nos assistindo e não tem esse problema, saiba que é um problema crônico de diversos municípios da nossa região, inclusive da cidade de Ribeirão Preto. Então, lá nos anos 90, Felipe, o Estado brasileiro importou do modelo americano o modelo de Estado regulador. Então, eu transfiro a iniciativa privada a prestação do serviço. E eu, o Estado, vou normatizar e fiscalizar. Só que isso não funciona no Brasil ou não tem funcionado. Por exemplo, a lei que implementa, obriga os municípios a terem uma agência reguladora dos serviços de saneamento básico é de 2007. Nós temos diversos municípios aqui na macro-região que ainda não têm uma agência reguladora. Então, a prestação dos serviços, isso não só com esses direitos elementares, como a água potável, mas a uma loja de vestuário, por exemplo, você vai e é desrespeitado, telefonia, serviços de internet. Então, quando a gente não tem uma prestação adequada e o Estado não faz o seu papel de fiscalizador, tudo vira conflito. E aí as pessoas tudo querem judicializar, propor demanda, etc e tal. E o próprio judiciário há mais de 10 anos já tem implementado e incentivado o modelo conciliador, o modelo moderador para tentar diminuir essa avalanche de judicialização de uma série de direitos que são desrespeitados, né? Então nós precisamos rever essa mentalidade, mas sobretudo que se os serviços forem prestados de forma adequada e quando não forem, o Estado efetivamente realizar o seu papel de normatizar e sancionar, com certeza não haveria tanta judicialização e não haveria a multiplicação desse pensamento idiota de procure os seus direitos. Jean, para a gente facilitar assim, a chegada do cliente no advogado, é importante ele também saber que há muitas especialidades diferentes, né? Como eu citei antes da gente interromper a live, tem advogado especialista em meio ambiente, advogado especialista em crime, advogado especialista em prefeituras, em câmaras. Administração pública, ambiental, saúde é uma área que tem crescido bastante. Saúde, cada vez mais, direito do consumidor nem se fala, o advogado empresarial, o advogado trabalhista, tal. Explica, como é que funcionam essas especialidades? Como é que um advogado restringe ou divide, não sei. De fato, o advogado atua só numa área? Bom, o advogado tem habilitação técnica para atuar em todas as espécies do direito. Essas espécies são tão ramificadas que os cursos de direito têm que escolher quais são as mais importantes, segundo a ótica do coordenador ou da coordenadora, porque não dá para oferecer tudo. Por exemplo, na USP de Ribeirão Preto nós temos uma disciplina de direito desportivo. Em outras faculdades não temos direito desportivo, regulação de contratos e regulação dos próprios jogos, né, de futebol, etc e tal. Então, assim, o profissional em si, quando ele passa no exame de ordem, se habilita para a advocacia, ele pode advogar em todas as demandas. Só que essa habilitação técnica é uma habilitação primária.
como o médico que tem aí a possibilidade de ser um clínico geral já logo quando ele se forma. Agora, oferta e procura. Então, se você começa a ter muita procura, por exemplo, de direito da saúde, questões relacionadas à saúde, distribuição de medicamento, regulação, defesa de profissionais da saúde que estão sendo interpelados por algum procedimento equivocado, é natural que quanto mais oferta você tem, quanto mais clientes procuram nesse sentido, você passe a estudar esse tema, e também nós temos os cursos de pós-graduação, lato sensu, que nada mais é do que uma especialização. Ou seja, em regra você passa ali 360 horas estudando, que dá mais ou menos cerca de um ano e meio, módulos especificamente daquele tema. Direito urbanístico, agora licitações, orçamento público, contratos públicos. Então, as especializações, elas acabam na teoria fazendo com que o advogado se torne um especialista com o título em determinada matéria. Mas tem aqueles advogados que, de tanto praticar, acaba estudando por si só e se autodenomina especialista no assunto. O que também não está errado. Mas, pelo plano teórico, educacional, especialista é aquele quem tem um curso de pós-graduação em um determinado tema. E aí acaba que na procura... tem duas questões, eu vejo duas questões principais. Primeiro, quando você procura realmente alguém especializado naquilo. Então, eu estou com um problema aqui na minha propriedade, então eu preciso ir num advogado que entende de direito urbanístico. Ou eu vou naquele advogado que eu tenho confiança, porque eu sei que ele é bom, porque ele já me tratou bem quando eu precisei dele. Dá para ter sucesso com essas duas questões? Certamente. E eu vou dizer uma coisa, não sei se vai lhe surpreender. Pelo modelo do Estado brasileiro de confiança, de relações patriarcais e de indicações, os cidadãos estão acostumados e preferem a indicação de um profissional que seja indicado por alguém de sua confiança, um familiar ou um amigo, e um advogado ele acha que esse advogado que foi indicado, ele vai resolver o problema, e muitas vezes o cliente ele não quer o especialista, ele quer o advogado que resolverá o problema dele, do que uma ótica centrada no currículo, ou seja, será que esse advogado é especialista? Em outras palavras, Felipe, os cidadãos eles não olham o currículo do advogado para saber se ele é especialista, se ele fez uma especialização. A população tem essa ideia de que efetivamente o advogado ele é quem resolverá aquele problema. E se você é especialista ou não no plano teórico, isso pouco importa, desde que você resolva o problema do seu cliente. Essa é a grande verdade. Aí, daqui para frente, eu vou mostrar como o jornalista e o advogado se parecem demais. Nessa questão agora que eu vou tratar, que é do buscar resolver um problema, já que você falou, né? Muita gente, quando liga para uma TV, para um jornal, desabafa. Ela geralmente não sabe uma questão importante. Quem lesou ela, né? Quem está fazendo aquele mal para ela, está causando aquele problema para ela, e quem pode resolver esse problema dela? Ela distribui para alguém. Não, alguém precisa escutar minhas mágoas aqui. Eu fui maltratado no posto de saúde. Então eu ligo para a TV, vocês precisam resolver esse problema. Né? Ela não sabe se aquele posto é do Estado, se ele é da prefeitura. Ela não sabe encontrar um caminho para resolver. Vamos lá. Essa questão. Primeiro, a pessoa tem dificuldade de saber qual é o problema dela e o que ela quer com aquilo. Ela quer só vingança? Ela quer resolver o problema? Ela quer chegar em algum lugar? E aí, o advogado está preparado para ajudar a canalizar ela no problema que ela realmente tem?
Novamente um problema de mentalidade que está na base, né? Na estrutura educacional do nosso país. Ou seja, recentemente nós tivemos uma alteração no plano de ensino, tentando, penso eu, direcionar o estudante à área que ele realmente atuará. Mas por que eu digo isso é importante, se me permite? Porque a criança, o adolescente, quando chega na fase adulta, ele não tem noções primárias, por exemplo, do mercado financeiro, do mercado imobiliário, noções do próprio Estado. Como são divididos os entes da federação, qual é o papel do município, qual é o papel do Estado e qual é o papel da União. E aí esse desconhecimento, ele acaba muitas vezes se tornando um problema ou sendo um fator multiplicador daquele problema. E hoje nós temos um crescimento assim no papel da mídia. Eu não sou jornalista, mas tenho visto os dois principais jornais da nossa macro-região são basicamente concentrados em resolver problemas da administração pública. Os problemas existem e a mídia muitas vezes figura como uma porta-voz de problemas da administração pública. Dando prazo, cobrando o administrador, trazendo especialista para falar daquele problema. Ou seja, nós precisamos rever a prestação do serviço público, a mentalidade educacional de todos os brasileiros para ter um mínimo de consciência. Vou te dar um exemplo, Felipe. Investimento financeiro e econômico. Ninguém aprende nada de economia, noções elementares no ensino médio que seja. E aí o cara escuta falar na internet em criptomoedas, sai investindo na primeira investidora, não sabe o que é estelionato, cai num golpe, vai levar para o advogado. Se ele tivesse uma noção básica de que há, por exemplo, um ente regulador que cadastra essas instituições que oferecem esse serviço de investimento, ele faria uma consulta básica a fim de verificar se realmente aquela empresa é uma empresa idônea e de repente não ia cair num golpe, né? Então esse desconhecimento e essa ganância também muitas vezes contribui para diversos problemas que não precisariam existir. E isso acaba muitas vezes acabando através da população mais carente na mão da mídia, que encontra no jornalismo o seu porta-voz, o Porto Seguro, pessoas especialistas que darão voz à população e, infelizmente, de acordo com a classe econômica, porque o acesso à justiça, ele não é igualitário no Brasil. A verdade é que o preto e o pobre, ele não tem acesso à justiça no Brasil. Então, as classes econômicas mais avantajadas, né? Enfim, os ricos no Brasil, ele tem, inclusive, o seu advogado, né? Liga para o advogado e manda o advogado resolver, que ele vai pagar o advogado. Agora, a população mais carente, infelizmente, acaba se recorrendo aí da mídia como um porta-voz de solução desses conflitos sociais. Jean, aí, alguma coisa na sua fala me fez ter uma seguinte dúvida. Né? Quando a gente tem, por exemplo, no mundo dos investimentos, né, os economistas se arriscam a dizer, olha, em determinado ponto da sua vida você precisa ter um economista, você precisa ter um assessor de investimento, não sei, etc. Um advogado, você saberia me dizer que pontos da vida seria crucial que a pessoa tivesse ou buscasse por um advogado? Bom, o advogado ele só é acionado quando a pessoa não encontra uma solução consensual através do diálogo, né? Então, assim, nós temos a regulação, inclusive por parte do Estado, que em determinados ramos, como por exemplo a telefonia, impõe que essas grandes empresas ou um determinado setor, ele ofereça um serviço de ouvidoria, muitas vezes externo, ou o ombudsman também, né, que é uma figura para ouvir e solucionar os problemas da população. Então, assim, Felipe, em regra, quanto menos problemas sociais nós tivermos e quanto mais acesso a esses meios alternativos de solução
de conflito. Sem a necessidade de judicialização, menos nós precisaríamos do advogado, do acesso judicial. Em outras palavras, eu estou dizendo que todo setor que oferece um serviço, ele deve prestar atenção na qualidade daquela oferta, inclusive no pós-venda. E se ele próprio não oferece essa qualidade, cabe ao município, ao Estado ou à União verificar se esse serviço está ou não sendo prestado com qualidade. Por quê? Porque há formas consensuais, democráticas, inclusive no exercício da cidadania, de resolver problemas pequenos. Eu tenho uma série de ligações, Felipe, para resolver problemas de chip de celular, que a pessoa efetuou uma compra e aí não conseguiu fazer a compra. São problemas que não há a necessidade de serem judicializados. Em outras palavras, penso eu que o advogado ele é, sim, um instrumento importante, mas não necessariamente deve estar vinculado a essa questão de promoção de pequenos direitos. Ou seja, melhorando a prestação do serviço e a fiscalização por parte do Estado e dessas agências reguladoras setoriais, nós eliminaríamos uma série de problemas. E só voltando, antes que eu me esqueça, aquela questão de acesso à justiça, com a graça divina, nós tivemos a criação da Defensoria Pública, que ainda é um órgão recente, né, criado em 2007 aqui no estado de São Paulo, e ainda é um órgão muito jovem que tem contribuído para dar voz e acesso à justiça às pessoas mais vulneráveis do ponto de vista social, a fim de tentar dar um pouco de equidade a essas pessoas que não conseguem resolver problemas pequenos, como eu citei agora há pouco. Jean, vamos imaginar num universo em que você, apesar de todo o seu conhecimento, atuação e experiência no direito, você não pode atuar. Você está suspenso de atuar por alguns anos. Mas aí as pessoas que você mais quer precisam de advogados. Vamos fazer um coach aqui, para as pessoas aprenderem. Como se portar a partir do momento que você precisa de um advogado? Vamos ensinar as pessoas a fazer o bom uso do advogado. Eu preciso do advogado para defender meus direitos como consumidor, ou direitos trabalhistas, direito criminal, não sei, preciso de um advogado. Maneira correta de se portar para duas coisas, para bem aproveitar o advogado e também para saber se você não está sendo trapaceado de certa forma. Pergunta interessante, sobretudo nesse ponto de ser trapaceado. Se você soubesse, caro Felipe, o tanto de demanda que eu tenho da população em relação a querer processar o advogado porque levou um golpe, por questões antiéticas, infelizmente falta uma atuação, inclusive, da Ordem dos Advogados do Brasil, porque há muitos advogados que se aproveitam do desconhecimento básico jurídico da população. Outro dia eu tive um caso de um advogado que, numa situação de resolução da justiça negociada, ou seja, ia ter um acordo, ele cobrou do cliente honorários de sucumbência, o que não faz o menor sentido, né? Opa, explica isso aí. O que significa as duas coisas pois aí? Essa é uma palavra extremamente difícil, né? Olha a palavra sucumbência. Quem que sabe o que é sucumbência, né? É uma parcela ali específica do ganho do advogado que ele tem direito quando tem uma sentença judicial. Enfim, há muitos advogados, inclusive, que agem dessa forma, de maneira que não corresponde à ética, que não estudam, inclusive, o Estatuto de Ética e acabam se aproveitando da ignorância das pessoas. Portanto, eu sempre digo, se você tem condições financeiras, procure um advogado de sua confiança. Isso acaba sendo com as relações interpessoais. Então, geralmente, você pergunta para um amigo, para um parente, se conhece um advogado que atua, por exemplo, na área de família. Ligue para esse advogado, faça uma consulta no CNA, no Cadastro Nacional de Advogados, verifique na internet
se esse advogado tem uma atuação correspondente, se há alguma reclamação contra ele, qual é a situação, se ele está regular perante o órgão que regula a nossa classe, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E se você não tem condições financeiras de contratar um advogado, que você procure a Defensoria Pública, que está aí fazendo um trabalho brilhante na promoção dos direitos das pessoas vulneráveis do ponto de vista econômico e social. A OAB de cada cidade também auxilia quem não é advogado? Você disse a pessoa procura a OAB dizendo que tem um problema jurídico? Ou jurídico, ou um problema com o seu advogado, ou uma dificuldade em acessar um advogado, por exemplo. Eu não sou advogado, quero informações. Ótima pergunta, né? A OAB, ela é um ente sui generis, né? Ou seja, uma entidade especial que não se classifica nem como fundação de direito privado, enfim, que tem uma classificação específica. É dividida por estados e por regiões administrativas. E as OABs locais, aqui em Ribeirão nós temos uma sede da Ordem dos Advogados do Brasil que representa vários municípios. Essas OABs locais têm as suas comissões temáticas e tem também os presidentes, os secretários, etc. e tal. Então, se uma pessoa procura a OAB na necessidade de procurar um direito, certamente ela será convidada a procurar por meios próprios um advogado de sua confiança, ou seja, ali procurando a OAB, ela não encontrará indicação de um advogado, né? Porque senão seria muito seletivo. Não posso eu, órgão institucional, indicar um ou outro. Entretanto, se você tem um problema contra um advogado, nós temos uma comissão de ética que faz um processo interno administrativo visando apurar a conduta deste advogado, se ele cometeu ou não alguma irregularidade. Inclusive, há uma série de punições e sanções para esse advogado. E é bem comum, viu, Felipe, que as pessoas tenham problema com algum advogado, procurem a OAB e abra esse processo interno. E aí tem as comissões de éticas específicas que analisam essas condutas e, se for o caso de uma conduta irregular, acaba sancionando o advogado. Aí, Jean, eu sei que não são todos que sabem disso, mas a maioria de nós sabemos que a justiça demora muito, até porque, como você já disse aqui, são muitas ações, são muitas judicializações, então o processo geralmente é lento, ele tem muitas fases, tem recursos e recursos, enfim. E aí muitos advogados eu vejo que reclamam, principalmente nas redes sociais, da cobrança dos clientes, né? Ah, doutor, já está pronto, ah, doutor, já tem solução, e aí, doutor, já saiu o resultado. Mas e aí nesse conflito? Eu devo cobrar, devo ficar no pé do meu advogado? Tem limite para isso? Olha, eu penso que o diálogo e a honestidade, isso faz parte, inclusive, da ética do advogado, de ser transparente com o seu cliente. Isso é muito importante. Então, na minha prática, eu já fui presidente da Comissão de Direito Criminal, da Comissão de Direitos Humanos, então conheço bastante a atuação dos nossos colegas em Ribeirão Preto. Eu percebo, Felipe, que quanto menos transparente e honesto o advogado nessa relação contratual com o cliente, ou seja, explicando de uma maneira clara, objetiva e sincera quais são as possibilidades, qual é o tempo estimado para a resolução daquela demanda, daquele conflito. Quanto mais objetivo e transparente ele menos problema ele tem. Inclusive, isso é um problema muito comum para quem está começando e vai advogar de forma autônoma e não conta aí com o escritório, com o apoio, etc. e tal. Então, a minha dica para quem está começando, ou para você que está nos assistindo e é um cidadão, ou seja, é um cliente, procure uma relação transparente, com perguntas objetivas. Olha, essa demanda, essa ação de divórcio, essa ação de litigação de bens, ela é rápida?
Qual é a sua experiência? O que você acha? E se você encontrar um bom advogado que age ali pelos institutos da ética e da transparência, com certeza ele será honesto nesse sentido. E essa é o último ponto, Felipe, essa questão de que os processos demoram, etc e tal, isso está ficando no passado. A justiça buscou cada vez mais meios modernos para se atualizar, e hoje nós temos o processo 100% digital na maior parte das matérias, e essa digitalização, o processo corre por meio digital, e isso deu uma celeridade gigantesca. Então, processos criminais, por exemplo, antigamente demorava anos. Hoje em dia, de 3 a 6 meses, nós já temos uma sentença no processo de conhecimento, e depois de 6 meses já começa a executar a sentença. Então, essa ideia de que o processo demora, ela tem ficado para trás. Inclusive, graças a ações do próprio CNJ, ou seja, do Conselho Nacional de Justiça, que implementou uma série de políticas no sentido de não judicialização de algumas demandas. Ou seja, questões mais fáceis que dá para ser resolvido com a justiça negocial, com a mediação, com a conciliação e até mesmo com a justiça arbitral, que pouca gente conhece, né, ainda é um instituto novo, a gente não judicializa, acaba resolvendo com esses meios alternativos de resolução de conflitos. Ou seja, até para as pessoas então saberem, para guardar na memória, procurou um advogado, está precisando de um advogado, vai fazer negócio com esse advogado, converse muito, principalmente no começo. Pergunte muito no começo. Procure saber passo a passo do que vai ser aquela relação com ele, o quanto deve demorar aquele serviço. Vou chamar, para quem não conhece, eu vou chamar de serviço. Aquele serviço que ele vai te prestar, quanto ele acha que pode demorar, para você depois ir comparando, né? Para depois não ter que ficar brigando com o advogado no meio do processo. Aí, Jean, cresce muito. Só um parêntese, se me permite, viu, Felipe? Claro, contrato. Claro. Eu vejo muita atuação de advogados que não oferecem contratos, né? Especificando qual serviço será prestado pelo advogado. Então, essas questões aí que você pontuou como uma conversa inicial, tudo isso, na verdade, deve vir bem detalhado num contrato de prestação de serviços advocatícios. Então, eu, cliente, vou pagar os honorários devidos ao advogado, isso está no contrato. Em contrapartida, ele me oferecerá os serviços ali descritos. Então, é muito importante, e eu vejo ainda grande parcela da advocacia que não faz contrato ou faz um contrato de boca. Então, é muito importante a exigência que tudo isso fique bem especificado no papel, e a partir desse contrato, inclusive, a pessoa poderá cobrar o advogado daquilo que não foi, que não está sendo cumprido com o que foi pactuado. Aliás, bem lembrado, a questão de contrato é uma questão que marca muito a vida de hoje em dia, né? As pessoas, às vezes, estão investindo ali o dinheiro da vida dela numa coisa importante. Abrindo uma empresa, fazendo uma sociedade, comprando um imóvel, enfim. Colocando ali em risco um patrimônio que ela demorou muito para... E só a pessoa sabe o quanto, né? E às vezes valores volumosos também envolvem. É muito importante as pessoas saberem o valor que tem um contrato, valorizar um contrato, fazer mais contratos. E em determinados casos vale a pena ali ter um advogado ou fazer aquele investimento em um advogado, pelo menos para aquele momento específico, para ter certeza de estar fazendo um contrato que deixe ela segura? Olha, embora eu tenho uma ótica para além do direito, né? Eu gosto muito da psicologia e de outras áreas, desde que me especializei em criminologia, que é uma ciência multidisciplinar. Tudo isso para dizer que, embora o nosso foco seja a atuação do advogado, eu quero dizer o seguinte: é importante, caro Felipe, que as pessoas tenham sempre a assessoria de um profissional técnico, seja em qual área for. Então, o brasileiro, nós estamos acostumados a fazer as coisas como se elas fossem fácil. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Pouca gente sabe que o turismo é uma área técnica que tem profissionais capacitados
a fim de verificar se essas viagens, se essas promoções, enfim, realizar todo o planejamento e execução de uma viagem, não necessariamente a pessoa precisa contratar este profissional. Mas o que eu quero te dizer é que muitas vezes as pessoas deixam de procurar o profissional técnico, o corretor imobiliário, o consultor, o contador, o economista, o advogado. E aí, quando você não tem um respaldo técnico, a chance de você estar vulnerável é muito grande. E isso se aplica também ao direito. Então, se você, mediante esse processo de educação base, se você conhece o mínimo de direitos e deveres, e você pensa que uma situação de um investimento financeiro há necessidade de uma proteção jurídica, contrate um advogado daquela área. Não, eu preciso de um assessor de investimentos. Contrate um especialista daquela área. Então, dar importância ao espaço técnico de cada setor, isso é muito importante. E, infelizmente, é uma coisa que está em desvalor na nossa sociedade. Ou seja, as pessoas não valorizam os trabalhos técnicos, isso para além da área jurídica. Especificamente aqui na nossa área, quantas e quantas vezes, Felipe, as pessoas me ligam já com as soluções prontas que elas encontraram no Google. Isso é muito comum. É assim, hoje em dia, mais maduro, né? Eu dou risada, sei como contornar a situação, mas antigamente chegava a ficar bravo, né? O cara me ligava e falou: só, doutor, eu preciso disso, mas eu já sei que a solução é essa. Falava: meu cara, então você não está precisando de advogado, né? Vai lá você. Ou seja, as pessoas banalizam a parte técnica de inúmeros setores. E aí, quando você banaliza e não se cerca, você está vulnerável e tem que arcar com as consequências. Muito cuidado com o Google, doutor? Muito cuidado com o Google, né? As pessoas, é importante ler, mas não pense que porque você lê uma determinada matéria, quantos e quantos sites, está aí o problema das fake news, né? Sem entrar no assunto político, mas há muitas informações superficiais, jogadas na internet, então não dá para ter uma segurança. Respeite o profissional que estudou, e isso, eu sou um grande defensor de que o ensino superior, ele não supervaloriza qualquer pessoa. Vou te dar um exemplo bem pontual. As pessoas não valorizam o trabalho do marceneiro, do eletricista. Você pensa 5 vezes e contesta em pagar R$ 150 por um encanador, que conhece toda a estrutura hídrica do apartamento e da sua casa. Então, as pessoas não valorizam a profissão técnica. Isso não vale só para a advocacia. Então, é hora de repensar, né, que quando a gente precisa de um especialista, a gente tem que valorizar o trabalho dessa pessoa e não achar que nós sabemos alguma coisa e menos ainda que nós sabemos mais do que esse profissional técnico, seja em qual setor for. Jean, para a gente ajudar aqui algumas pessoas, porque hoje é crescente o número de pessoas que precisam entrar na justiça contra o Estado. Aí quando a gente fala Estado, quer dizer, é a prefeitura da tua cidade, é o governo do Estado, é o governo federal, enfim. Por uma questão de saúde, por uma questão de problema na tua rua, por muitas Sim. questões, né? Aposentadoria e tudo mais. Aí existe aquela questão de que às vezes é um problema que não é só você que está tendo. Muda de figura. Por exemplo, eu estou com um problema na minha rua, né? Um problema de esgoto. O esgoto está voltando, está prejudicando, está denegrindo e danificando o meu patrimônio, a minha casa. Só que o meu vizinho também tem, o outro. Entra aí uma situação em que a gente pode combinar isso, em vez de eu correr sozinho com o meu advogado, com um advogado na justiça, dá para essa coisa ganhar mais força se for coletivamente? Perfeitamente, né? Direitos difusos e coletivos, ou seja, que transcendem, ultrapassam o direito individual, seja para um grupo determinado ou indeterminado de pessoas. Então essas questões geralmente estão ligadas à saúde, ao saneamento básico,
ao meio ambiente. E aí, na tutela, né, um termo jurídico, ou seja, na proteção desses direitos difusos e coletivos, nós temos e podemos contar com a ação do Ministério Público, que é legitimado constitucionalmente para a promoção desses direitos e deveres coletivos, e também da própria Defensoria Pública, embora aí haja alguma controvérsia jurídica, mas a Defensoria Pública, de um modo geral, também está legitimada para a promoção desses direitos coletivos e individuais homogêneos. Jean, e aí se a gente já precisa aprender muito para saber lidar bem com um advogado, com órgãos como o Ministério Público, talvez mais complicado ainda. Eu posso ir ao Ministério Público sozinho, posso ir ao Ministério Público em conjunto, posso ir até com um advogado? Não só pode, como deve. Em especial porque quando a gente fala de uma instituição pública, por mais conservadora, não tenho receio de dizer que o Ministério Público do Estado de São Paulo é ainda um tanto conservador, há um processo, uma mentalidade de mudança. Então nós não podemos esquecer que o Ministério Público, a Defensoria Pública, são instituições públicas que recebem aportes públicos, ou seja, o promotor de justiça engravatado, ele é um servidor público, ele está ali para abrir as portas e escutar. Isso acontece? Depende muito da cidade, do promotor, do funcionário que você encontrar naquele dia, mas enfim, é um direito da população. Então não só pode, como deve. As portas do Ministério Público e da Defensoria Pública, elas não só estão abertas, como foram feitas para o público. Então as pessoas, sim, podem procurar essas instituições, realizar ali por escrito ou oralmente os seus problemas, e se for o caso de uma ação coletiva, naturalmente haverá a promoção por uma dessas duas instituições. Se há um direito individual, público ou privado, naturalmente você procure um advogado de sua confiança, se você tiver capacidade econômica financeira. Se eu não tenho, eu procuro a Defensoria Pública, ou lembrando que para questões menores, a população pode ir diretamente ao fórum local, e nós temos os juizados especiais cíveis e criminais que atendem as pessoas. E o escrevente técnico judiciário, ele é treinado para registrar essa demanda e faz a promoção desse direito, ou seja, a judicialização, mesmo sem a necessidade de um advogado. Mas isso acaba sendo um risco, né? Porque, lembrando, o advogado é uma profissão técnica, então se você pode contar com a consultoria, com o auxílio deste profissional técnico, assim como nas outras áreas, é melhor que conte. Perfeito. Aí eu vou tocar num assunto que eu já, em algumas ocasiões, já criou polêmica com alguns advogados, mas eu aprendi graças ao jornalismo e eu vi o quanto ela pode ser influente na vida de uma cidade. De novo, né? Muitas vezes nós temos problemas com as prefeituras, né? E aí existe aquele instrumento chamado ação popular, que em vez de eu recorrer a um promotor, né, ao Ministério Público, para que ele vá lá e entre com uma ação contra a prefeitura que não está cumprindo determinada obrigação, eu posso ser a pessoa que vai provocar. Eu quero que você explique um pouco sobre a ação popular, porque é o seguinte, em Ribeirão Preto, para as pessoas terem uma ideia, a ação popular já provocou coisas interessantíssimas. Por causa de ação popular, ou seja, um popular foi lá, deu o CPF dele, um advogado entrou contra a prefeitura, nós já barrou a área azul, que é aquela cobrança que você tem para estacionar. Nós já tivemos o congelamento no preço das passagens de ônibus, né, por conta de uma ação popular. E outras questões aí que interferem diretamente na vida das pessoas, né? Então, assim, ela é complexa, mas ela vai lá e mexe no teu dia a dia. Explica a ação popular para gente, para as pessoas entenderem que elas podem usar até nas menores cidades.
Pois é, bem lembrado, né? É uma ação constitucional que também tem como objetivo direitos que afetem a coletividade e não deixa, na verdade, é um canal direto de acesso à justiça para questionar essas questões que atingem toda a coletividade. Então, as pessoas cada vez mais têm acesso à informação de instrumentos em que podem acessar a justiça diretamente, sem a utilização de uma instituição, como, por exemplo, o Ministério Público, e a ação popular tem se mostrado um instrumento muito eficiente para essas questões municipais que resolvem aí direitos voltados ao meio ambiente, direitos urbanísticos e afins. Para a gente entender assim, o que enquadra dentro de uma ação popular. Então, eu estou lá na minha cidadezinha, eu não tenho conhecimento do promotor, eu não sei, às vezes a minha cidade nem tem comarca, a minha Câmara de Vereadores não está agindo como deveria, não está fiscalizando. E aí, qualquer problema ali que a prefeitura, qualquer erro que o prefeito está cometendo, de repente eu posso entrar com uma ação popular contra ele? Como é que funciona? Ela tem ação popular, né, como eu disse, é uma ação constitucional que versa sobre direitos difusos e coletivos e tem ali alguns mecanismos específicos. Então, assim, depende da demanda. O ideal é que procure um advogado para verificar se essa demanda específica ela se encaixa ali na ação popular que vai resolver esse problema coletivo. Perfeito. Jean, a gente já ir finalizando, esse papo, né, para apresentar para muitas pessoas o universo de um advogado, é para ele abrir uma porta que eu vou deixar escancarada daqui para frente, porque eu vou trazer agora profissionais para a gente ir agora especificando cada caso, né? Como eu já anunciei na outra live, as duas primeiras questões que eu quero muito abordar, que fazem muito parte do nosso dia a dia, são as questões relacionadas ao idoso, tanto ao direito do idoso quanto aos deveres que a sociedade, que a família tem com esse idoso, ao deficiente, principalmente para prestar um auxílio para a família da pessoa deficiente, né, nos direitos que lhe cabem e tudo mais. Então, assim, importante é ir conhecendo aos poucos, sabendo o linguajar, como tratar, como recorrer, porque tudo isso é uma escola, né? O advogado não saiu advogado no primeiro semestre da faculdade, né? Muito menos a pessoa que vai procurar. Um destaque final para a gente guiar as pessoas? Eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Você fala para o acesso à justiça de um modo geral ou para esses grupos específicos? Não. Para essa live aqui, um destaque especial para as pessoas que não conhecem o universo de um advogado, de repente. Olha, eu diria que cidadania é uma palavra bem interessante que as pessoas escutam, mas não necessariamente entendem, né? E que os direitos e os deveres, caro Felipe, na verdade eles são mais simples do que parecem. Então, a solução da cidadania, de você exercer a cidadania, é também questionar, é também perguntar. Então, se uma pessoa, por exemplo, faz uma ligação e fica ali de um modo constrangedor, impondo que você compre algum serviço, antes de você conhecer o direito que você pode estar sofrendo, que essa pessoa está contra o Código de Defesa do Consumidor, eventualmente até cometendo um crime do Código de Defesa do Consumidor, é importante que você questione o porquê, que você saiba perguntar e dialogar. E é isso, o diálogo, o consenso e a educação elementar, ou seja, questões básicas sobre diversos assuntos. Falta um pouco das pessoas interesse em conhecer questões básicas, inclusive sobre a administração pública.
a fim de que não necessariamente sempre precisem se socorrer de um advogado ou correr atrás da judicialização. Em outras palavras, a informação, o diálogo, o questionamento são instrumentos à disposição da população e hoje em dia, cada vez mais, o acesso à informação ele está ampliado, ou seja, as pessoas têm muito mais acesso à informação hoje em dia e não necessariamente você precisa judicializar tudo. Se a questão for importante dentro deste parâmetro técnico, procure, faça uma consultoria com o profissional técnico de cada área, seja do turismo, seja da economia, seja da contabilidade, e se for um problema que requer uma proteção jurídica, ou se efetivamente você não encontra uma solução consensual ou acesso à justiça independente de um advogado, procure um advogado de sua confiança, naturalmente um especialista que certamente ele saberá guiar aí e elucidar a promoção desses direitos. E outra, logo no começo da nossa conversa, Felipe, eu disse que esse conceito tradicional de que o advogado é um instrumento que escuta a demanda e leva ao poder judiciário. Nem sempre. Nós temos também advocacia, um ramo da advocacia, que é a advocacia consultiva, né? Eu me esqueci de falar, em que muitas vezes o advogado especialista em um determinado tema, ele acaba atuando de um modo consultivo, ou seja, oferecendo pareceres, seja de forma verbal ou escrita, em outras palavras, assessorando não só empresas, mas também pessoas, em como agir, em como se portar. Então, se você precisa de algo específico, um tema avançado, técnico, naturalmente procure a pessoa habilitada dentro dessa área, a fim de ter uma proteção maior e correr menos riscos, né? É uma sociedade em que constantemente estamos correndo riscos. Então, minimizar esses riscos é importante. Perfeito. Se você acompanhou ao vivo essa live, eu agradeço imensamente pela paciência, porque ela caiu 3 ou 4 vezes, né, por conta da internet. Se você está assistindo uma gravação, eu te agradeço mais ainda por ter passado aqui no perfil e ter assistido. Vou compartilhar com o Jean, se ele quiser colocar no perfil dele também. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você quer participar de qualquer forma, de acordo com aquilo que você ouviu hoje, me manda, por favor. Você está aqui porque você segue o Jean, de repente, te convido a entrar lá no meu perfil pessoal, seguir a minha página agora, que é pessoal, particular. Até agora só tinha coisas dos meus filhos, da minha família, mas que a partir de agora vai ter sempre esse serviço de utilidade, né, conversando com essas pessoas que eu tenho contato por conta do jornalismo e que eu quero muito trazer elas para esse espaço para prestar um serviço gratuito e fácil para as pessoas aos poucos irem entendendo os temas que elas nunca ouviram falar ou que elas ouvem muito falar e não conhecem. Fiquem à vontade, por favor. Você que está assistindo, você que não conhece o Jean, sim, você viu que tem muita coisa interessante, muita coisa para aprender. Lá nas minhas redes vai estar a arroba dele para você seguir ele também. Siga, principalmente acompanhe, ele está quase todo dia na TV, ou no Jornal da Clube, ou em outros jornais, falando, porque é um cara muito requisitado, porque é muito solícito e muito completo. Jean, não tenho palavras para te agradecer, principalmente pela paciência. Imagina, Felipe, sou eu quem agradeço. Queria também te parabenizar por essa iniciativa. De fato, novamente, a mídia, né, o jornalismo, exercendo a importância da técnica, né, como sendo um porta-voz das pessoas, e aqui você está promovendo informação, direitos e deveres, inclusive dando a oportunidade das pessoas, de uma forma gratuita, ter um acesso à informação. Então, o acesso ao conhecimento é muito importante. São pessoas como você, que de forma gratuita, espontânea, isso se faz por amor à sua
profissão, eu tenho certeza que o seu coração bate mais forte pela informação e é por isso que você está aqui, assim como o meu coração bate mais forte pela promoção dos direitos, em especial das pessoas mais vulneráveis. Então, essas questões que nos movem são importantes e nós estamos à disposição. Então, parabéns pela iniciativa, mais uma vez brilhante, você só tem ideias fantásticas. E, por último, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam de forma presencial e aqueles que assistirão no momento posterior. Eu queria só lembrar, Felipe, que eu não sei se você tem essa recordação, mas por uma felicidade do destino, lá em 2015, um repórter não pôde comparecer a uma entrevista que o então presidente da Ordem dos Advogados do Brasil também não pôde comparecer. Olha só o destino. Então, mandaram você porque o repórter específico não podia ir, o presidente da OAB não podia ir, aí ele me mandou e o destino fez o nosso encontro, porque provavelmente se não tivesse sido você produtor, talvez o jornalista não teria pegado o meu contato, eu não tivesse tido esse vínculo com a TV Clube. Enfim, eu quero dizer que você que me abriu as portas do jornalismo lá em 2015, com esse acaso, né, que nos colocou ali diante um do outro, e sou eternamente grato pelo espaço, é sempre um prazer contribuir. Então, muito obrigado, nunca me esqueço disso. Eu ainda era muito jovem, lá em 2015, você que fez a minha primeira entrevista e aí me proporcionou aí o acesso e abertura aos telejornais. Muito obrigado. Bendito o dia que eu tive essa sorte. Obrigado de verdade. Gente, fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.